Oi, gente! Escutei tag 50%. Na verdade, nós vamos fazer uma adaptação dessa tag, porque vendo as perguntas que pertencem à tag, eu percebi que eu não tenho muito como respondê-las, então a gente vai adaptar isso aí. Bem, pra quem não conhece, essa é uma tag muito antiga que acontece aqui no YouTube, que é mais ou menos ranqueando os livros que a gente lê no primeiro semestre do ano. Sobre as minhas leituras. Eu percebi que esse semestre foi totalmente diferente do que eu imaginava. Eu peguei muitos livros, mas dei continuidade em apenas 11, né? Eu não concluí todos esses livros, inclusive um deles foi Um Estranho Sonhador. Quem me acompanha lá na outra plataforma de vídeos curtos percebeu que eu tava com uma dificuldade em completar leituras. E esse Um Estranho Sonhador eu estava gostando bastante, só que eu peguei ele pra ler numa época que eu acho que não deveria, que seria pra curar a ressaca literária. Eu percebi que esse livro, ele não é pra isso, pelo menos não pra mim. A história tava legal, tava bacana, eu estava sentindo que estava vindo algo bom ali pra eu ler, mas nunca chegava nessa parte. E eu gosto de livros com movimento desde o princípio, o que não é um caso desse. Então, teve essas coisinhas assim, eu peguei bastante livro, mas não concluí quase nada. E os 11 que eu concluí foram a trilogia de Escândalos e Canalhas, da Sarah MacLean. Ela é uma autora renomada em romances de época, e esse foram um dos primeiros aí que ela escreveu, e eu já tive contato com outros dela, mas esses aí eu achei que foi no início de carreira, sabe? Quando você tá ainda desenvolvendo a escrita. E foi uma surpresa legal. Só que eu li livros melhores dela no passado. Não satisfeita, bem romântica, eu resolvi ler mais 2 livros. Uma duologia, que é Amores Nobres, da Flávia Pádula. Não satisfeita, eu fui lá e finalizei o mês de janeiro com um clássico, que é 6 Personagens em Busca de um Autor, do Pirandello, que também tem aqui nos cards uma resenha. Esse mês foi maravilhoso! Em fevereiro eu li A Escravizaura, que também tá aqui. A Escravizaura eu já conhecia a história quando eu era criança e adolescente, né? Como a maioria dos brasileiros, a gente já tem contato com a novela e também com os livros. Só que aí eu resolvi reler. Então não foi nada demais assim pra mim, né? Só foi uma experiência agradável. Então, em fevereiro eu só li esse livro mesmo. Em março eu só li 2 livros, faz parte de um universo de 5 livros, mas eu só li 2. É O Marquês que Me Amava e O Lorde das Sombras. Em abril, bem no finalzinho de abril, eu li um livro só também, que se chama O Casal que Mora a um Lado. Ele é um suspense, tem aqui nos cards, é da Shari Lapena. Maio eu não li Bulufas, li nada em maio, que horror. Em junho eu li o primeiro volume da série American Burgo, da Karina Reid, que se chama A Dama Perfeita, que também é um romance de época. No total, deu 11 livros. A tag, na verdade, ela seria pra ranquear os livros, como eu falei pra vocês no início do vídeo, falar qual foi o melhor livro do semestre, qual foi o pior livro do semestre, e não sei o que, bababá. Só que eu não me sinto confortável pra responder essas perguntas, porque nenhuma dessas leituras que eu fiz foi extraordinária. Nenhuma dessas leituras que eu fiz também foi horrível, que me traumatizou, sabe? Elas estão no mesmo nível. Eu dei 3 estrelas e meia a 4 estrelas pra todas. Então, tá ali, né? Entre 3,5 e entre 4. Então, é difícil classificar. Não tem nenhum desses livros que eu fale, nossa, você precisa ler. E também não tem nenhum desses livros que eu fale, não gostei. Entendeu? Então, pra mim, fica difícil responder essa tag. Eu fiz essa tag... Por isso que eu falei pra vocês que eu ia fazer somente uma adaptação da tag, que seria contando, né, das minhas 11 leituras. E essas 11 leituras estão no mesmo padrão ali de impacto para mim, entre 3,5 e 4 estrelas. Nada é que quando a gente termina uma leitura, a gente tá no êxtase dela, né? Nossa, a gente completou uma leitura, foi legal, foi gostosinho, aqueceu o coração, mas... Ou usou, né? Não quero que isso nunca aconteça. Depende aí do livro que a gente tá lendo, a gente fica no êxtase, fica querendo falar sobre. Mas essa sensação, pra mim, ela já passou, entendeu? Quando eu penso nesses 11 livros que eu li, eu não consigo escolher um pra indicar vocês e falarem, nossa, você tem que ler, ou nossa, nem perca seu tempo, sabe? Então eu cheguei à conclusão que a minha tag flopou. Mas é isso, foram 11 livros muito bem lidos, que excelentes experiências, cada uma, né, no seu universo.
e não vejo a hora de começar a ler do segundo semestre. Começando pelo MLI desse ano, que eu já falei aqui nos cards, que eu escolhi 4 livros para ler só em 2 semanas. Em 2 semanas eu quero ver se eu vou ler esses 4 livros. Geralmente eu leio isso no mês, né, de 2 a 3 livros no mês, e eu escolhi 4 para 2 semanas. Eu acho que eu fui bem ousada pra minha realidade, tá, gente? Falando da minha realidade. E eu quero saber de vocês. Vocês vão participar da MLI? Que foi o primeiro semestre de leitura de vocês? Coloque tudo aqui embaixo que eu quero ler e interagir.